continuando agora na aula de arte, continuando a nossa aula de quarta-feira, porém a nossa aula de arte. Vocês vão abrir o livro na página 53 e observem essas imagens aí da 53, coisa bonita, não é mesmo? Peguem o livro de vocês aí na página 53 e percebam todas essas imagens, são belas, não é? A gente observando parece um paraíso. E aí vamos para a página 54. Acompanhe aí que começa a explicação do assunto. A imagem de abertura deste capítulo mostra parte de uma obra do arquiteto espanhol. Que arquiteto espanhol é esse? Então vocês já viram, por isso que eu comecei com aquela imagem ali do início. Antônio Gaudí. Ele nasceu em 1852 e faleceu em 1926. Foi o ano que ele faleceu. No Parque Güell, na cidade de Barcelona. Então aí, gente, essa imagem ela está localizada no Parque Güell, na cidade de Barcelona. Foi uma imagem, foi uma obra de arte feita por esse artista aí, que infelizmente não está mais presente para deixar as paisagens das cidades mais bonitas. O mosaico técnica é uma técnica utilizada, e aí nós vamos falar do mosaico. O que é o mosaico? Ele é uma técnica utilizada no revestimento das peças. O que é revestimento? Na cobertura das peças. Revestimento é cobertura. E aí eu vou citar o exemplo de vocês, mosaico aqui. Está a imagem do livro de vocês. Aqui é o mosaico. Então ele é feito revestimento nas peças. E geralmente isso é usado pelos artistas nas cidades, para a cidade ficar mais alegre, mais bonita. Foi uma das características de sua obra como arquiteto. Então ele era um arquiteto, essa aí foi uma das características da sua obra, tá? É um artista, não é? O que é o arquiteto? O que o arquiteto faz? Então ele prepara toda a arquitetura de prédios, de casas, e aproveitando todo esse conhecimento dele, ele resolveu também deixar esse espaço aí que vocês estão vendo mais bonito. Com o mosaico, o artista acrescentava, o que era que ele fazia com o mosaico? Ele acrescentava cor e vida às formas que criava, tornando o espaço um ambiente animado. Então, como eu falei, ele fazia o quê? Ele fazia com que o mosaico tornasse algo colorido, acrescentava alegria naqueles lugares em que eram beneficiados com aquela obra de arte belíssima dele. Então ele usava um mosaico para fazer tudo isso. Gaudí foi um arquiteto que explorou muito as formas, as cores em sua obra. Então ele usava bastante formas, cores, ou seja, as suas obras eram todas coloridas. Prova disso, essa imagem aí da primeira página do nosso assunto, quando a gente inicia. Ele dedicou grande parte da sua carreira à construção. Então, grande parte da sua carreira, da sua vida profissional, ele dedicou à construção de templos expiatórios da Sagrada Família. Então, ele dedicou boa parte do seu tempo, boa parte da sua carreira, a templos expiatórios. O que é expiatórios? Para as pessoas olharem. Expiatório vem de expiar. Então, obra que não conseguiu concluir. Foi uma obra, gente, que ele infelizmente não conseguiu concluir, apesar de dedicar boa parte da sua vida profissional para esse tempo, mas infelizmente ele não conseguiu concluir essa obra. Para vocês perceberem, era uma obra tão bonito, e ele ainda queria acrescentar algo a mais, que para ele ainda não teria sido concluído. Artistas como Gaudí interferem, transformam o espaço urbano, repensando-o. Então, artistas como Gaudí, eles fazem o que? Eles interferem no espaço urbano, transformando. Imagina uma cidade que ela não tem uma obra de arte. Uma cidade que ela não é colorida, uma cidade que não tem uma estátua, por exemplo, uma cidade que não tem um letreiro colorido, então ela fica sem graça, não é? Uma cidade que não chama a atenção. Constantemente eles se perguntam, então constantemente esses artistas, eles se perguntam,
o que é cidade? Então, em primeiro lugar, eles perguntam, o que é uma cidade? Eles fazem essa pergunta aí. Vamos fazer essa pergunta para vocês. O que é cidade? Assim como eles, você já tinha refletido a respeito disso? E aí vocês já fizeram uma pergunta, o que é uma cidade? A resposta veio para vocês. O que é uma cidade? A cidade é como um livro aberto. Todos os espaços narram histórias. Então a cidade é um livro aberto. Todo o espaço dela narra história. O que significa narrar? Todo o espaço de uma cidade mostra a história dela. Ou a história de alguém, a história de alguém conhecido, de alguém que não é tão conhecido. Então a história é o quê? A cidade, aliás, desculpe, a cidade é um livro aberto. E como todo livro aberto, a gente pode fazer uma leitura nele, não é mesmo? Imagina você passa num lugar que tem um livro aberto, você pode ir lá fazer uma leitura nele? Sim, pode ir lá e fazer uma leitura. Então não confunda, gente. Quando esses artistas, eles levavam a arte para a cidade, é diferente daqueles artistas que eles saem sujando os muros da cidade. Aí é diferente, tá? Ali não é arte. Ali a gente, porque ele está fazendo o quê? Então, aqueles artistas que saem pichando todos os muros da cidade, sujando mesmo, colocando uma poluição visual, ali não é arte. Tem bastante diferença a arte. Então, a arte é algo planejado numa cidade. Em Teresina, vocês têm algum lugar o qual vocês considerem que tenha uma arte bem marcante? Vamos imaginar algum lugar de Teresina. Então, vem aqui com seus prédios. Continuando falando da cidade, que é um livro aberto, com o quê? Com seus prédios, monumentos e ruas. Tem toda uma história com os prédios da cidade, com os monumentos daquela cidade, com a rua. Então a cidade, ela revela muito sobre como nos entendemos como povo. O que é isso? A cidade, ela revela como é o povo daquela cidade. É possível você saber como é o povo de uma cidade quando você entra nela pela primeira vez? É possível você perceber o comportamento daquela cidade? Vamos imaginar que se eu chego em uma cidade pela primeira vez, eu não a conheço, mas na entrada da cidade tem alguma coisa relacionada aos índios. Eu vou pensar o quê? Que aquela cidade, de certa forma, ela valorizou os indígenas, não é mesmo? Pois até hoje ela mantém essa tradição. Ou então eu vou imaginar que essa cidade tem indígenas lá ainda, não é mesmo? Então é isso, por isso que eu falo que a cidade, ela mostra pra gente como é o comportamento do seu povo. E através de quê? Das obras de arte, faz com que a gente entenda através de uma obra de arte. Sim, aí vai ficar imagens para vocês, Fonte di Trevi em Roma, na Itália, Catedral de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer em 1970, que foi o mesmo que projetou Brasília. E vocês vão ver aí que são belíssimas imagens. E aqui na nossa capital, é possível, como eu já fiz a pergunta para vocês, é possível a gente ver uma arte quando a gente entra na nossa cidade? Tem algum lugar da nossa capital que é possível ver isso, que valoriza a arte da nossa capital ou não? Ou precisaria melhorar em relação a isso? Como que vocês analisam Teresina sobre isso? Vocês acham que precisa ser uma capital mais alegre? Ou está bom? Será que os artistas aqui, eles têm a nossa capital como um livro aberto que eles deveriam valorizar mais a arte para que acrescentasse mais valor para a nossa cidade? E as que tem aqui, faz com que tenha a sua marca registrada? Vocês lembram de algum monumento aqui da capital que sirva de um ponto turístico e os turistas venham para cá e valorizem? Alguém já foi no Encontro dos Rios? Quem já foi no Encontro dos Rios quando a gente estava podendo sair, não é mesmo? Mas nós vamos poder em breve, com fé em Deus, sempre falamos isso. Mas o Encontro dos Rios, gente, tem o quê? É o popularmente conhecido como Encontro dos Rios, que fica no bairro Porto Velho. Lá tem uma das nossas lendas, tem um monumento que representa a nossa lenda mais conhecida. Tem um monumento lá do Cabeça de Cuia, não é mesmo? Aquilo é arte. É arte, sim. E torna aquele lugar mais valorizado, sim. De longe, quando a gente vê, a gente pensa que está até em outro lugar
Então é como se a gente entrasse em uma outra cidade quando a gente chegar lá para visitar. Então, para vocês verem a diferença da arte em uma cidade. Então faz com que aquela cidade se torne mais alegre e representa também a história, ou as lendas, ou o costume daquele povo. Amores, finalizamos aqui nossa aula de arte. Nós vamos fazer a correção, lembrando que a nossa aula de quinta-feira, não deixe de ficar atentos, nós temos aula quinta-feira de linguagens e de geografia. Então já fiquem com esse material para a aula de quinta-feira. Beijinhos, até a próxima aula. Vamos aqui para a nossa correção.